Ray, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje é o dia da nossa discussão tão aguardada de Princesa Mecânica, o último livro das Peças Infernais, aqui do nosso projeto de leitura conjunta do Codex. Gente, eu recebi tanta mensagem de vocês querendo esse vídeo de Princesa Mecânica, querendo esse momento de discussão, e finalmente ele chegou! Eu tô muito empolgada pra discutir com vocês tudo que eu achei do livro, capítulo por capítulo. Então deixa eu só deixar aqui um aviso pra galera que ainda não leu Os Instrumentos Mortais, não leu nenhum livro das Peças Infernais, vai estar recheado de spoilers. E sim, nesse vídeo a gente vai ter elementos dos Instrumentos Mortais também, porque a gente tá lendo por ordem de publicação. Então a gente tá revezando os Instrumentos Mortais com Peças Infernais. Então se você só tá lendo as Peças Infernais agora, eu indico que você não assista antes de ler Os Instrumentos Mortais, porque eu vou fazer referências a outra série também, pra cruzar as coisas, sabe? Os pontos se conectarem. Eu quero agradecer vocês por estarem tão engajados nesse projeto comigo há tanto tempo, né? Desde o começo do ano, e é um projeto que vai pro ano que vem também. Inclusive, em breve eu vou liberar aqui um vídeo explicando como é que vai ficar o cronograma do próximo ano pra gente conseguir acompanhar todos os lançamentos da Cassandra Clare aqui no Brasil. Enfim, vamos nessa, porque esse vídeo aqui vai ser longo. Aproveita pra se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, curtir o vídeo. Se prepara porque vai ser uma longa jornada e eu já tenho certeza que a gente vai se emocionar bastante. Então a gente já começa esse livro aqui com a cena da Adele Starkweather recebendo as suas primeiras marcas. Então tem aquela cena toda emocionante dela recebendo a marca, só que ao contrário dos outros caçadores de sombras, ela não consegue sobreviver à primeira marca e ela acaba morrendo. Acontece com alguns caçadores de sombras, né, como é explicado aqui no livro. A gente meio que foi introduzido, né, um pouco nessa situação toda dos Starkweather no livro passado, né, no Príncipe Mecânico, e eu fiquei com o coração na mão lendo essa cena porque ela é tão pequenininha, tão nenenzinha, né, e recebendo ali a primeira marca, ela já tinha uma saúde meio fraca, né, meio frágil, e aí ela acaba não conseguindo sobreviver e, tipo assim, dá uma dosinha lendo, né? Apesar da gente saber do ranço que o Aloysius Starkweather é. A gente emenda uma cena emocionante com a outra, porque a gente vai pra cena do Will conhecendo Jem pela primeira vez. Toda aquela questão da crueldade horrorosa do Will por causa da maldição, que a gente já descobriu, né? Então por isso ele usa a de crueldade pra fazer com que as pessoas não se importem com ele de verdade, e ao mesmo tempo ele tá totalmente solitário ali. É uma situação bem assim... E aí ele joga na cara do Jem que ele não quer ser parceiro de treino dele, porque o Jem é muito fraco, que parece que ele já tá com o pé na cova. E aí o Jem vira e fala, eu realmente tô morrendo. E o Will fica... O quê? Sabe, toda essa cena, assim, depois da gente saber o que eles se tornam, né, para a batalha, melhores amigos e almas gêmeas e tudo mais, você vê o começo, assim, eu acho tudo muito interessante, eu tava totalmente engajada, eu não lembrava dessa cena. E a Charlotte ali só, tipo, o que eu faço com essas crianças tudo? A gente tem também mais da Cecila aqui, né, que é a irmã do Will, a gente vê um pouco mais da interação deles dois se reaproximando, né, porque depois de tanto tempo separados, eles não se conhecem mais de verdade, eles têm lembrança de quem eles eram quando crianças, né? Mas agora as coisas estão bem diferentes. E é interessante ver como é a dinâmica dela com o Will, porque é totalmente diferente da dinâmica que o Will tem com o Jem e com a Tessa. Como ela é sagaz, né? Uma personalidade bem mordaz, assim. E ela é bem sagaz em interpretar as coisas, porque ela já viu a situação que o Jem e Will e Tessa estão, sabe? Esse triângulo aí meio confuso, e ela fica meio observando de longe, tipo, eu não quero me envolver nisso, sabe? E ela tentando ali o tempo todo fazer com que o Will escrevesse uma carta pros pais, pelo menos pra explicar, sabe? E ela foi até lá por causa disso, porque ela queria que ele desse notícias pros pais, que ele voltasse pra casa, sabe? Essa era a intenção dela. E o Will se recusando, porque é contra a lei. Mas a gente sabe que não é porque é contra a lei que o Will não quer escrever. Tem algum outro motivo aí por trás disso, porque o Will tá cagando pra lei, né? Também tem toda essa questão da Sophie tá meio afastada do Gideon, porque realmente, se a gente vê toda essa situação deles, a gente acaba shippando, né? Eu não sei vocês, mas eu shippo muito os dois. E aí a gente entende da parte dela, né? Por que ela tá tão hesitante? Porque ela tem muita coisa a perder ali e ele não tem praticamente nada, assim, entre aspas, né? Porque os caçadores de sombras não podem se envolver com mundanos. Mas até aí ela não tem garantia de que ele queira realmente alguma coisa séria com ela, enquanto ela tem tudo a perder ali, né? E aí tem toda aquela cena, né, do Gabriel chegando e contando que o pai dele se transformou em um verme.
um verme gigante, e agora eles têm que fazer alguma coisa pra ajudar. E a Tessa tá com o vestido de noiva, e a Cecily quer ir também, e começa a desafiar o Will, porque o Will não quer que ela vá. Porque afinal ela realmente tá treinando há pouco tempo, né? E já deu pra perceber de cara o interesse do Gabriel na Cecily, né? Logo na primeira cena você já percebe que ele tá interessado nela e fica meio tipo, E deixa eu te falar que eu não lembrava das cartas do cônsul, sabe, que aparecem no começo dos capítulos, e toda essa questão dele não querer que a Charlotte ganhasse importância ali, né? Ele acha que a Charlotte tá ameaçando o cargo dele, ameaçando a autoridade dele, então ele fica fazendo de tudo pra descredibilizar ela, mandando cartas pro conselho, e eu fiquei tipo... Caraca, como é que eu não lembrava disso? Eu fui completamente enganada. Porque até no outro vídeo que eu fiz aqui, acho que foi o vídeo de Anjo Mecânico mesmo, ou foi de Princesa? De Princesa, ó, Príncipe, eu não tô lembrando agora. Que tem uma cena que eu viro e fala, eu gostei desse cônsul, o primeiro cônsul que eu gosto. E na verdade não, porque eu não lembrava que ele era um idiota. E tem toda essa questão de machismo muito pesado, sabe? E o machismo da Clave corrói o meu espírito, assim, o meu bom humor, minha vontade de viver. E aí rola toda aquela cena deles lá na casa dos Lightwood, né, pra tentar impedir o verme do Benedict, né, que se transformou por causa da varíola demoníaca. E aquela cena deles lá tentando impedir ele de comer mais criados, né, porque ele comeu um monte de gente, ele virou um verme, um demônio. E no fundo eu achei bem triste o fato de o Gideon e do Gabriel terem que matar, né, o pai, porque, tipo, tudo bem, não é mais o pai deles, é um demônio, mas mesmo assim, sabe... Que situação bosta. E a irmã deles ainda tá lá, né? A Tatiana, aparentemente. E ele comeu o marido da Tatiana. Surreal! Tipo, e gente, vocês guardem o nome do marido da Tatiana. É Blackthorn. Ai, que loucura. Enfim, e é muito legal ver que a Cecily é totalmente corajosa e um pouco inconsequente, sabe? Ela me lembra um pouco a Clary se jogando lá pra matar o bicho sem pensar nas consequências. E o Will morrendo de medo da irmã se machucar, ao mesmo tempo morrendo de ciúme do Gabriel. E tipo assim, a vida do Will não tá fácil nesse livro. A vida do Will nunca foi muito fácil, sabe? Mas piorou depois de Príncipe Mecânico. E essa personagem nova, né, que a gente foi apresentada, a Tatiana, e ela é totalmente detestável, né, desde o começo. Eu não sei como vocês se sentiram em relação a ela, mas eu acho difícil sentir uma coisa diferente do que o fato dela ser detestável. Eu não lembro se a gente se aprofunda mais nela em Corrente de Ouro. Eu acabo enrolando, me confundindo toda com as histórias, entendeu? Por isso que tá sendo muito bom eu reler. Porque agora eu tô conseguindo separar melhor os personagens, as pessoas, os livros. Enfim, rola aquela cena também da Tessa indo atrás do Henry, né? Pra tentar ajudar ele lá na casa. Eles acabam lutando juntos, eu achei isso tudo muito legal. E tem aquela parada escrita na parede, né, sobre as peças infernais. E eu confesso que eu achei meio brega a frase. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei tipo assim, que? As peças infernais não têm piedade? Sei lá, eu achei que a frase ficou meio boba, assim, a forma como ficou escrita. Não ficou tipo assim, como assustadora, sabe? Ai meu Deus, e agora? Ficou meio, Eu não sei como é que ficou em inglês, mas assim, não sei. E aí depois dessa confusão toda, o Gabriel e os outros tendo que ter matado, né, o Benedict, o marido da Tatiana morto, o vestido da Tessa arruinado. Chega a parte que o Jamie desmaia na frente da carruagem depois de ter se exaurido tanto lutando. Gente, meu coração foi junto com ele, sabe? Eu sofri pelo Jamie o livro inteiro. A cena da Tessa correndo até ele, os diálogos em mandarim. Mas aí foi interessante ver esse processo todo, né, do que aconteceu com o Benedict e tudo mais. O Gabriel Lightwood percebeu o quanto ele foi envenenado pelas coisas que o pai dele falou. Envenenado contra a Charlotte, contra os outros, e quanto a realidade dele era totalmente distorcida da realidade de verdade, sabe? É tudo muito trágico, e mais trágico do que isso é a situação do Jem, da Tessa e do Will. Porque o Jem realmente a situação da saúde dele tá piorando, se deteriorando cada vez mais. E isso toma conta da maior parte do livro. Então eu entendo quem não se envolveu tanto no começo da história por causa disso, porque o romance realmente tem uma carga muito forte em todos esses livros, sabe? Apesar das outras coisas que estão acontecendo.
pra mim é a coisa mais legal, sabe? Junto com a parte da fantasia também, mas eu amo o romance aqui. Então eu entendo se algumas pessoas se sentiram incomodadas por isso. E aí tem toda essa questão de que agora o Jem tá totalmente mal, ele tá péssimo depois de ter se exaurido tanto lá lutando. E aí eles chamam os Irmãos do Silêncio pra tentar ajudar o Jem, mas não tem muito que possa ser feito por ele. E aí o Jem ainda tentando melhorar ali, só pode ver uma pessoa, falar com uma pessoa, e ao invés de escolher a Tessa, ele escolhe o Will, e você fica tipo... Ai, tudo bem, né? O Will é o parabatai dele, é o irmão dele e tudo mais. Mas assim, né? Tadinha da Tessa. E aí quando o Will realmente vai lá pra ver o Jem, já que só pode ir um, ele pede pra Tessa ir falar com a Cecília. E eu gostei muito do diálogo delas duas, dela falando pra Cecília, explicando pra ela que apesar do Will não demonstrar tanto, ele se importa muito. Ele ama ela, apesar dela não estar conseguindo enxergar isso provavelmente no momento. Eu acho que a Tessa, mais do que ninguém, consegue saber a forma como o Will é forte no sentido de demonstrar, de deixar de demonstrar o sentimento, sabe? De esconder o que ele realmente está sentindo. E ela consegue interpretar ele muito bem. Eu achei muito legal da parte dela conversar com a Cecília. E a conversa super intensa do Jem com o Will. Que o Jem conta que ele tá morrendo mais rápido porque ele está consumindo mais da droga para poder ficar bem e conseguir fazer as coisas bem por causa da Tessa. Meu coração ficou em frangalhos, eu falei, por que você tá fazendo isso, o Jem? E ao mesmo tempo você entende, né? Ele não quer ter uma meia vida, ele quer viver, ele quer de fato aproveitar e não tá doente o tempo todo, e ele tá fazendo o possível para poder dar o que ele pode pra Tessa, mas ao mesmo tempo com isso ele tá morrendo mais rápido e a droga dele tá quase no final porque ele tá consumindo muito mais pra poder ficar bem. E o Will fica desesperado, com muita raiva dele tá fazendo isso, mesmo entendendo o porquê dele fazer isso. E pede pro Jem liberar ele pra tentar encontrar uma cura novamente, sendo que já sabe que não tem uma cura, mas o Will quer tentar, ele não quer perder as esperanças. E o Jem libera ele novamente, porque tinha proibido, né? Libera ele pra tentar encontrar uma cura, se é isso que ele quer fazer. E o Will acaba prometendo arrumar mais Yen-Phen, né? Mais da droga pro Jem, já que ele tá quase sem. E ele tá usando demais, sabe? E ele sabe que isso vai matar o Jem mais rápido, mas ele vai fazer a vontade do amigo. E tipo assim, é tudo muito dramático, tudo muito intenso, né? Tem um pouco mais da cena da Cecília se aproximando do Gabriel. E de certa maneira eu tô achando bacana, apesar de eu achar o Gabriel um bosta, sabe? É legal alguém que talvez traga o Gabriel pra razão dele, sabe? E a gente conhece mais ainda da personalidade teimosa da Cecília quando ela vai atrás do Will, quando o Will tá saindo pra comprar o Yen-Phen. Ela não sabe pra onde ele tá indo, mas ela vai correndo atrás dele e vai junto com ele conseguir a droga, pra eles também acabam se aproximando mais nesses momentos, assim, sabe? E ela conta pro Will que percebeu os sentimentos que ele tem pela Tessa e toda essa questão do Jem. E o Will abre um pouco o coração com ela, então é legal. Ai, eu tô gostando muito da dinâmica dos dois. E depois aquela cena gafe do Gideon com a Sophie. Eu queria destacar duas coisas nessa cena. Primeiro, uma quote super incrível da Sophie, dizendo pro Gideon que ela sente muito pela perda, né, que o Gideon teve, né, pela morte do pai do Gideon, porque apesar de tudo, ele é pai, né, do Gideon. E quando o Gideon questiona a gentileza da Sophie por estar falando isso pra ele, a Sophie diz o seguinte: sei que ele fez coisas deploráveis, disse ela, mas mesmo assim, você tem direito a um período de luto. Ninguém pode tirar sua dor. É sua e só sua. E é sobre isso, sabe? Porque apesar de tudo que o pai dele fez, ainda é pai dele. Ele ainda tem direito de sentir a perda, sabe? E realmente a dor é dele. Ninguém pode tirar isso dele. Ninguém vai entender? Provavelmente não. Mas não precisa entender. A dor é sua. Você tem o direito de sentir. E eu achei isso muito legal da parte dela. E aí eles têm aquele momento amorzinho, que eles se beijam. E aí quando eles caem no chão, a Sophie olha pra debaixo da cama e a cama está cheia de bolinho que o Gideon pedia durante a noite para que fizessem para ele e levassem só como pretexto para ver a Sophie. Só que ele não se tocou no trabalho extra que ele dava
pros outros pra preparar o lanchinho da noite, sendo que ele odiava os bolinhos, ele só queria um pretexto pra ver a Sophie. E ela fica super irritada, e com muita razão, porque ele não pensou nela em tempo nenhum. Isso não é romântico, e eu achei muito legal da Cassandra trazer isso pro livro. Porque a gente vê, às vezes, nos livros de romance, algumas coisas que realmente, tipo assim, são totalmente desnecessárias, como um pretexto de ser romantizadas e não são românticas. Tipo, cara, seu infeliz, se você vai ficar me fazendo trabalhar durante a noite pra trazer comida pra mim, pra você, sendo que você nem quer, você só quer me ver, vai se ferrar, sabe? Faz você mesmo. Ele fica muito pé da vida também. Então eu super entendi a Sophie. E na cena seguinte da Charlotte com o Henry, eu também quero mencionar o fato de que o Henry tá tentando criar um portal. Então a gente fica vendo aí que nessa época ainda não existiam os portais que a gente vê direto em Os Instrumentos Mortais. E que eles foram criados com a ajuda do Henry. Então, gente, mais uma vez o Henry surpreendendo a todos, menos a mim, porque eu acho ele incrível. Pelo fato de que ele é excêntrico, mas ele é genial. E é muito interessante o fato de que ele tirou essa ideia do Mortman. Não lembrava dessas coisas técnicas, sabe? E é muito legal reler. E logo depois tem uma cena também da Tessa com o Jem, e que eles estão tentando ver qualquer possibilidade que existisse dele ficar vivo. E ela sugere coisas pro Jem que provavelmente as pessoas se questionaram, né? Porque já que é um mundo sobrenatural, existem muitas maneiras de fazer com que uma pessoa fique viva. Porque se é uma droga que tá matando ele, por que ele não vira um vampiro? Se ele virar um vampiro, ele vai viver pra sempre, assim como a Tessa, e não vai ter problema, ele vai virar um morto-vivo, vai acabar com esse problema da droga. Por que ele não vira um irmão do silêncio? Por que ele não vira uma outra coisa, sabe? E ele vai descartando todas essas possibilidades, explicando pra ela por que não dá pra ele viver dessa maneira, né? E que ele não faria qualquer coisa para viver. E ao mesmo tempo que eu entendo ele, a crença dele, é meio doloroso de ouvir isso, né, de uma pessoa que você desesperadamente quer salvar. E aí o Will volta e conta pra Tessa que ele foi atrás do Yin-Fen pra tentar comprar pro Jem e que todo o estoque de Yin-Fen acabou. De todos os lugares, ninguém tem mais a droga. E a gente já sabia que o Mortimer tava comprando a droga antes, né, a gente já foi informado disso, então aparentemente ele conseguiu conter todo o estoque. E agora o Jem vai morrer, porque eles não têm onde conseguir a droga. E no meio desse desespero, a Tessa consegue passar por cima disso tudo e vai atrás de quem? Da única pessoa que salva todo mundo o tempo inteiro, Magnus Bane. Então eles vão até a casa do Woolsey Scott, né, do lobo, que é onde o Magnus tá ficando, pra tentar conversar com ele e pedir ajuda. E tem toda essa situação, né, dessa conversa deles tentarem descobrir uma maneira se o Magnus pode ajudar o Jem, e o Woolsey é um idiota. E, gente, a parte que ele vira e fala que o Will tinha que torcer pro Jem morrer, porque assim ele poderia ficar com a Tessa. Cara, que coisa horrorosa, e vira um caos, eles começam a brigar e o Magnus tem que tirar ele dali e a Tessa fica morrendo de ódio do Woolsey e, tipo, é super compreensível, que insensível, sabe? E aí quando o Magnus vai conversar separado com o Will, ele conta, fala assim, cara, se o Jem morrer, eu nunca vou poder ficar com a Tessa. Jamais vou poder ficar com a Tessa se o Jem se for. E aí partiu meu coração total, porque, nossa, é super compreensível. Eu sou totalmente Team Jem, mas eu super entendi e fiquei triste pelo Will. E o Magnus também ficou super abalado com isso, tanto que ele concordou em tentar ajudar eles a encontrar uma maneira de salvar o Jem, apesar dele saber que não existe. A parte da conversa da Tessa com o Woolsey também, que ela acaba explicando que ama os dois e não consegue escolher entre um deles. E ela é super afiada e grossa com ele, eu acho isso ótimo, uma mudança assim. A Tessa é meio assim, né, meio seca. E eu só quero levantar um ponto que depois desse diálogo a gente vê o Woolsey dando uma caixinha pro Magnus. Uma caixinha que ele disse que não pode tocar porque é feita de uma coisa que faz mal aos lobisomens, né? Eu esqueci agora exatamente o que é. E se vocês se lembram bem, é a mesma caixinha que aparece em Os Instrumentos Mortais, quando o Alec pergunta, essa caixinha aqui, de quem é? Quando ele tá tipo assim, todo ciumento, que a gente tá, ai que insuportável, Alec. E ele vê essa caixinha, aí o Magnus fala, eu ganhei de um amigo que é um lobisomem. Aí o Alec tipo, você pegou ele também? E a gente vê um momento que o Magnus recebe essa caixinha e a gente vê que, tipo assim, foi realmente totalmente, tipo assim, toma esse troço aqui que eu não quero. Eu acho tão legal o fato da Cassandra cruzar essas referências dos livros, assim. Eu fico totalmente envolvida quando eu pego uma referência e outra. Eles conversam também e o Magnus fala que não tá apaixonado pelo Will, porque essa é uma coisa que a gente sempre se perguntou. E ele explica exatamente o que ele sente, mas eu não sei se eu consigo entender, eu não consigo entender de verdade, porque pra mim
é uma coisa além de ele se importar com o Will, sabe? A forma como ele se sente pelo Will é um pouco intensa, difícil, diferente, complexa, entendeu? E ele diz que não é amor. Ele já pensou que poderia estar apaixonado pelo Will, mas não é exatamente isso. Ele tem um senso de responsabilidade por ter salvado a vida dele e tudo mais. Mas pra mim, a forma como eu tinha entendido o que ele sentia era simplesmente que era um amor desiludido, sabe? Ele sabia que aquilo ali nunca ia acontecer. E não era uma coisa que corroía ele por dentro por achar que teria alguma chance de nada. Ele simplesmente amava o Will, mas sabia que não era pra ele, entendeu? Enfim, voltando pro instituto, o cônsul aparece interrompendo o café da manhã deles pra falar de toda a situação do Benedict Lightwood. Porque, no fundo, eles acabaram não avisando nada pra Clave. E a irmã dos Lightwood, a Tatiana, acabou... Olha só que louca! Ela denunciou eles, dizendo que os dois se juntaram com outros caçadores de sombras e mataram o pai dela. Como se, tipo assim, ele não tivesse sido um verme gigante que comeu o marido, sabe? Ela é uma personagem que eu realmente não consigo entender a motivação dela, eu não consigo entender ela em geral, sabe? E o cônsul aparece lá, querendo saber, querendo dar satisfação, quebrando o pau com todo mundo, mas na verdade, todo mundo sabe que a Tatiana é louca, que ela tá usando isso, sei lá, pra esconder a vergonha da família ou pra qualquer que seja o motivo, só que ele quer qualquer desculpa pra poder atacar a Charlotte. Ele também acaba dizendo que vai levar o Gideon e o Gabriel até a Cidade do Silêncio, porque precisa interrogar eles com a espada mortal, apesar de tudo, por causa desse processo que a Tatiana tá abrindo contra eles. E é tudo assim muito absurdo, muito uma guerra política de poder, muito uma coisa idiota da cabeça dele, assim, dá pra perceber que ele tá realmente usando tudo como uma desculpa pra afetar os outros e que ele não tá levando nada disso a sério. E quando ele sai, né, o Gideon, o Gabriel com o cônsul, a Charlotte aproveita pra contar pra o pessoal do instituto que a Jessamine tá voltando. Vocês lembram da Jessamine? Então, ela ficou esse tempo todo lá na Cidade do Silêncio, mas agora ela tá voltando, vai ter que ficar lá. Só que fica todo mundo meio assim, porque ninguém quer a Jessamine lá de volta depois da traição que ela fez, mas no fundo eles acabaram se tornando uma família, todo mundo ali, e ela não tem pra onde ir, então ela precisa voltar pro instituto, e a Charlotte pede um pouco de compreensão deles, diz que ela não é mais a mesma pessoa, que ela é totalmente diferente depois desse tempo na Cidade do Silêncio, e que eles veriam com os próprios olhos e tudo mais, e fica todo mundo meio assim, mas eles vão aceitar a Jessamine de volta. E aí quando o Gideon e o Gabriel voltam, né, tão com o cônsul indo lá aparentemente pra Cidade do Silêncio, mas eles percebem no meio do caminho que não, que ele está levando os dois para um bordel do submundo. Ele conta qual era o objetivo dele, na verdade, ali. Que ele realmente não tá levando nada em consideração, mas ele acaba fazendo uma chantagem pra fazer com que o Gabriel e o Gideon espionassem a Charlotte pra ele. E começa a ameaçar eles, ameaçar o futuro da família deles. Conta que a Tatiana tá grávida do marido e que ela vai cair em desgraça, que o nome deles vai cair em desgraça, que eles vão perder tudo. E pra poder salvar o resto da família deles, eles acabam meio que concordando em espionar. O Gideon tá totalmente contra, o Gabriel fica meio assim. E o que me marcou muito nesse diálogo foi a parte final, foi a frase final de que ele disse, Gabriel deixou aqui, que fica assim: Gabriel não se esqueceria tão cedo da expressão que se formou no rosto do cônsul. Ela continha satisfação, mas não havia surpresa. Ficou claro que ele não esperava nada de diferente nem nada de melhor dos meninos Lightwood, quando eles finalmente concordaram. E eu fiquei tipo assim, ai. Só que aí o Gabriel conta pro Gideon depois, né, que eles não vão contar nada na verdade pro cônsul. Eles vão fingir que estão espionando a Charlotte e não vão contar nada de útil. E o Gideon fica meio assim, caramba, eu achei que você tivesse simplesmente topado, mas na verdade não, o Gabriel só teve uma ideia de tentar salvar a família dele e tirar deles ali da reta naquele momento, mas ele não vai contar nada de realmente útil pro cônsul. E eu vou te falar, as cartas que eles escrevem para o cônsul depois, contando as coisas, são tão hilárias. Eu tava passando mal de rir. Eu não acredito que era o Gideon escrevendo aquelas cartas. Gente, é genial, eu amei. A gente vê também um pouco de como a Cecile se sente ali no meio de Caçadores de Sombras, porque ela é uma nova caçadora de sombra, a primeira vez que ela tá lidando com o pessoal do instituto. E a realidade deles como caçadores de sombras é muito diferente da realidade que ela levava com a família e tudo mais. A gente vê como ela se sente ali
vendo a ligação entre eles, como eles são uma família à parte que o Will fez, como ela se sente lutando, como ela nunca pensou que se sentia assim, dessa maneira, lutando, usando espadas e tudo mais. E aí tem uma coisa que eu esqueci de mencionar antes, porque aí tem uma cena da Cecília se aproximando cada vez mais do Gabriel e tudo mais, tem na cena lá deles, e aí o Will interrompe sendo um cavalo, e ele tá usando um colar. Colar esse que foi o Magnus que deu pra ele, que era o colar da Camille. Esse colar tá passando de mãos em mãos. Era um colar que ele deu pra Camille, a Camille devolveu pro Magnus, aí o Magnus agora deu pro Will, que é o colar que sente quando o demônio tá se aproximando com uma pedra vermelha, que a gente sabe que é o colar que no futuro vai chegar a Isabel. E é muito legal ver esse colar passando de mãos em mãos assim, sabe, por séculos, até chegar na Isabel. E aí tem aquela cena babadeira do Mortman. Gente, a cena que o Mortman manda a carta dizendo que tem todo o Yin-Fan, que ele aceita dar o Yin-Fan para salvar a vida do Jem se eles trocarem pela Tessa. E ele manda até um pouquinho do pó do Yin-Fan pra eles. E o Jem fica transtornado, dizendo que não, que isso não vai acontecer, que eles não vão trocar a Tessa. E a Tessa quer ir. E aí o Will tá brigando com eles também. E o Jem vai, arranca o pó, joga na lareira. E quando começa a pegar fogo, o Will vai desesperado, enfia a mão no fogo pra salvar o pozinho. Todo mundo gritando, uma loucura. O Jem começa a ficar desesperado porque o Will se machucou por causa dele, pede desculpas. Gente, essa cena, assim, destruiu meu coração, meu desespero das pessoas tentando se salvar, sabe? Eles tentando salvar o Jem tentando salvar a Tessa, salvar eles, e dizendo que vai morrer de qualquer jeito, então ninguém deveria se sacrificar por ele, e é tudo tão triste. E no meio de toda essa cena a gente tem uma menção de um personagem que a gente já conheceu também nos Instrumentos Mortais, que é o Meliorn. E aí eu achei muito engraçado que o Meliorn é da Corte City, né? E ele acaba sendo um dos representantes do conselho, representante das fadas, né, no conselho. Eu amei que o Will chamou ele de vagabundo orelhudo, o Will, sabe, sempre armando briga com as pessoas. Eu achei muito legal também aquela cena que o Church, depois disso, aparece levando recados do Jem lá pra Tessa, ele pé da vida levando recado, tipo um pombo correio, sabe, que é um gato correio. E essa é uma coisa interessante, porque isso vai acontecer mais pra frente de novo. E a cena depois que a Sophie pega o Gideon e o Gabriel no escritório da Charlotte, tentando olhar pela correspondência, porque na verdade eles andam meio que olhando as coisas da Charlotte pra poder despistar o cônsul de qualquer coisa. E aí ela vê eles lá, e aí descobre que eles estão escrevendo cartas pro cônsul falando da Charlotte, mas eles tentam explicar pra ela que eles não estão falando nada de útil, e aí ela acaba topando não contar nada pra ninguém, e ela também acha hilária as cartas, ela lê uma das cartas que eles vão enviar, e aí acabou que os três estão com esse segredo aí guardado. E quando o gato, né, o Church levou o recadinho do Jem, era pra Tessa encontrar ele na sala de música. E aquela cena também é muito linda, meu coração inteiro naquela cena. Quando ele toca a música que ele escreveu pra ela, que ele compôs pra ela no violino, e ela começa a ver as coisas assim da alma dele na música, e eles topam se casar o mais rápido possível. Eu não aguentava mais me contorcer de amor. Ai, como eu amo esses dois, gente, eu vou chorar tudo de novo contando desse livro pra vocês. E aí tem a cena também que partiu meu coração, de quando eles anunciam que vão se casar no dia seguinte. Ai, o mais rápido possível, né? No dia seguinte? Eu não tô lembrando. Só que aí o Gabriel fala aquela coisa horrorosa, o Gabriel totalmente sem noção, dizendo tipo, ai que horror, vai se casar só pra fazer ela ficar viúva mais rápido, tão nova. O desespero que foi a Tessa ficando irada com ele. E eu achei incrível o que ela disse, não o diga como se eu estivesse fazendo um favor pra ele. Foi escolha minha, sabe? Eu fiquei tipo, vai Tessa! E o Will parece que tá morrendo ali, tentando disfarçar. E nesse momento a Jessamine finalmente chega com os Irmãos do Silêncio. E aí todo mundo tem que ir lá pra receber a Jessamine. E aí acaba que o Will aproveita esse momento pra se declarar pra Tessa, pra ela casar com ele quando ela estiver andando até o altar para encontrar o Jem. Ela vai estar pisando nos pedaços do coração dele partido. Um drama!
E aí a Jessamine chega, e aí é uma loucura, gente, essa cena. Essas próximas cenas são uma loucura. Porque eles são atacados, né, pelos autômatos e pela senhora Dark. Acaba chegando lá também. Só que o Will não tá ali nessa hora, ele foi tentar encontrar alguém lá dentro. E todo mundo tá lá fora, começa a lutar, uma correria. Gente morrendo, Irmãos do Silêncio morrendo. Jessamine se agachando lá. Todo mundo lutando. A Tessa sequestrada. O Jem já tá bem mal, né? Acabou de se recuperar um pouquinho de como ele tava antes, tendo que lutar tudo de novo. E quando ele vê quando ele vê a Tessa sendo levada, ele sai correndo desesperado atrás. O Will chega no meio da confusão, começa a lutar, e aí vê a Jessamine morrendo. Gente, a Jessamine morre, loucura. Morre nos braços do Will, inclusive. E aí dá uma dica pra ele em relação ao Mortimer, que ela tá dizendo o tempo todo, né, que o Mortimer tá em Idris. E ninguém tá acreditando que o Mortimer tá em Idris, na capital. Como é que ele poderia estar em Idris? E ela tipo assim, cara, como é que você, acima de todo mundo, não entendeu que ele tá em Idris, que é possível? Só que ela morre antes de continuar a falar alguma coisa. E aí o Will vê, né, o James saindo correndo desesperado. Aí depois ele descobre que ou ele correu porque a Tessa foi levada. E o Jem não consegue alcançar a Tessa. E ele acaba desmaiando, gente, cuspindo sangue lá, quase morto. E aí eu falei, agora ferrou de vez. E aí, gente, no meio dessa confusão, eu fiquei muito chateada pela morte da Jessamine. Porque, assim, ela era insuportável. Mas, assim, eu fiquei com pena da situação dela, em geral, assim, sabe? Eu não concordo com as coisas que ela fez. Ela foi péssima, ela poderia... Tipo assim, ela só pensou nela o tempo todo, extremamente egoísta. Mas eu fiquei triste, assim, pela forma como ela morreu. E o Jem... A forma como todo mundo ficou... O Jem nem fala nada, né? Mas a forma como todo mundo ficou ali... desesperado, triste, a vibe que o livro ficou depois que o Jem tava quase morto ali, cuspindo sangue porque a Tessa foi sequestrada, depois de ter lutado tanto. A dor da possível perda do Jem não penetra só o ambiente, mas sim todos os personagens, absolutamente todos os personagens. Até o insuportável do Gabriel fica mal. Porque o Jem é o melhor de todos eles, é o melhor de todos os Caçadores de Sombra, é a melhor pessoa, ele é absolutamente tudo. E nisso tudo a Cecile queria conversar com o Will, queria falar alguma coisa com ele, só que ele tava no quarto com o Jem, né, quase morto lá, tipo, super mal. E aí ela consegue um momentinho pra falar com ele e aí ela explica que ouviu a conversa da Jessamine com ele antes da Jessamine morrer. E o que ela quis dizer é que, na verdade, Idris tem um outro lugar que se chama Idris, que é a casa perto da casa deles, da onde eles vêm. E aí que se chama Cadair Idris. E aí o Will fica tipo, será que o Mortimer fez isso? Levou a Tessa pra casa? Porque, né, seria lá que ele estaria, então é pra lá que ele estaria levando a Tessa. E nesse papo também, né, o Will acaba falando um pouco da amizade dele com o Jem, de toda a situação com a Tessa. E, gente, é tudo tão triste. Essas últimas cenas eu fiquei totalmente envolvida, não queria parar de ler. E eu tava chorando já a partir daí. Eu chorei tanto em live, eu li esse livro em live, eu chorei muito em live. E aí eles acabam contando, né, tanto o Will quanto a Cecile pra Charlotte, pro cônsul, onde eles acham que o Mortimer tá e aonde que ele levou supostamente a Tessa, em Cadair Idris. Porque reza a lenda que tem uma montanha gigantesca lá, uma montanha que é oca por dentro. Também, às vezes, é lar da caçada selvagem, então a gente tem mais uma referência aí à caçada selvagem. Lembram também da referência da caçada selvagem de Cidade das Almas Perdidas? Quando a Clary e o Jace estavam olhando pro céu e eles passaram. 2 referências da Caçada Selvagem, vão segurando porque vai ser mais importante pra frente também. Só que o cônsul caga pra informação do Will e da Cecile dizendo que eles estariam lá, dizendo que a Jessamine era louca e que não é nada disso, porque na verdade ele não quer nada, que a Charlotte tenha sucesso em nada. Dizendo que a Tessa não é prioridade agora, que isso não é prioridade agora, e o Will começa a berrar com ele, mas a Tessa é minha prioridade! E eu fiquei, oh my god! Segura a onda, amigo! Você quer que todo mundo saiba? E aí tem aquela cena também que ele acaba encontrando o cônsul, sai dali dizendo que não vai ajudar, e acaba encontrando o Gabriel lá fora. E aí ele pressiona o Gabriel mais uma vez, dizendo que aquelas cartas que eles estavam mandando eram ridículas e que ele tinha que salvar o nome dele, o nome da família dele. E aí o Gabriel acaba cedendo, dizendo que dessa vez realmente vai ajudar. E eu já tava assim,
Gabriel, eu não consigo tipo assim, te entender. Eu tento fazer como te salvar, sabe, assim, na minha cabeça, mas eu não consigo. Cada vez que eu acho que eu tô gostando um pouquinho mais dele, ele faz alguma coisa detestável. É muito difícil. E, gente, segura o meu poodle, porque o que foi aquela conversa do Magnus com o Will? No leito do Jem, depois, quando o Jem tá ali quase morto, eles começam a conversar, o Magnus aparece, diz que o Will chamou ele, e ele abre o coração pro Magnus. Gente, esse diálogo foi tão absolutamente tudo, que eu gastei metade dos meus post-its só nesse diálogo. Tem tanta coisa incrível sendo dita aqui. E aí chegou uma hora que eu fiquei tão desesperada lendo que eu simplesmente parei de usar post-it e comecei a usar marca-texto. Eu saí marcando o livro inteiro. Eu não consegui não marcar o livro. Ele começa a falar da dúvida que ele tá, que ele não sabe o que ele faz, porque o Jem tá ali morrendo, mas ao mesmo tempo a Tessa foi sequestrada. Ele não consegue se dividir em dois, o que ele vai fazer, porque ele sabe que o Jem gostaria que ele fosse atrás da Tessa, mas ao mesmo tempo ele não consegue abandonar o Jem nesse momento, eles são para a batalha. E aí o Magnus acaba dizendo que ficaria ali pelo Jem pra tentar salvar o Jem, enquanto ele iria atrás da Tessa, ele faria o possível pra tentar salvar ele, ficaria com ele até o final pelo Will. Gente, e as quotes perfeitas que saíram desse diálogo? Só se liga. Will, isso é o Magnus falando pra ele. Você pediu minha sabedoria como alguém que viveu muito tempo e enterrou muitos amores. Eu posso lhe dizer que o fim de uma vida é a soma do amor que ela viveu. Que o que quer que você pense que jurou, estar presente no fim da vida do Jem não é o que importa. O que conta foi ter estado aqui ao longo de todo o resto. Olha isso! Você me perguntou como eu, sendo imortal, sobrevivo a tantas mortes. Não existe nenhum grande segredo. Você suporta o que é insuportável e segue. Só isso. Olha, sinceramente não dá. E aí, em algum momento, o Will diz que tá apaixonado pela Tessa. E aí todo mundo acha que o Jem tá ali, né, em outro universo já. Só que na verdade ele escuta. E eu pensei, agora ferrou. E aí o Magnus acaba saindo pro Will se despedir do Jem, porque ele vai atrás da Tessa, né? E, gente, que diálogo perfeito. O Jem sendo perfeito, como sempre. Quando ele escuta tudo, todos os sentimentos do Will. E ele fica até meio assim, né? Porque ele pensa, caramba, será que a Tessa gosta de você também esse tempo todo? Ela tava comigo por causa de pena? E aí ele começa a ficar meio desesperado. E o Will fala, não, ela gosta de você. Eu contei pra ela o que eu sentia e ela escolheu você sem nem dúvida, sem piscar. E aí o Jem fica meio aliviado, sabe? Por ela não ter estado com ele esse tempo todo por pena e meio que privando os dois de ficarem juntos, se eles se gostavam de verdade, sabe? E ele acaba ficando feliz se, pelo fato dele morrer, a Tessa não vai ficar totalmente sozinha e o Will também não vai ficar totalmente sozinho, porque essa era a maior preocupação dele. Então ele pensa, pelo menos vocês vão ter um ao outro. Gente, como uma pessoa pensa assim, sabe? Só o Jem, perfeito. E aí ele pede pro Will ir atrás da Tessa, deixar ele ali e ir atrás da Tessa, o que é claro que a gente já sabia que ele faria. E aí ele solta essa quote que me destruiu, essas duas quotes que me destruíram. Não estou sozinho. Onde quer que você esteja, somos um. Aí o Will vira pra ele e fala, se levantando, se existe vida depois dessa, permita-me encontrá-lo, James Carstairs. O meu fim. O meu fim. O meu fim. E antes de ir, o Will vai e se despede da Cecile e dá pra ela o colar que o Magnus deu pra ele, pra alertar se tivesse algum demônio se aproximando. Então a gente já sabe que tá se aproximando da forma como a Isabel, que é uma Lightwood, recebe o colar. Porque se a Cecile realmente ficar com o Gabriel, significa que finalmente o colar vai entrar na família dos Lightwood. E é assim que no futuro a Isabel vai receber. Olha que legal. E aquela cena da Tessa dentro da carruagem, sendo levada e aprisionada. E eu pensando o tempo todo assim, amiga, sai daí, por que você não foge? Daí você tem poderes, sabe? Usa seus poderes. Você não é uma mundana. Você não é uma pessoa que tá aí sem chances de se livrar. Sabe? Se transforma em alguma coisa, vira um cavalo, vira, sei lá, alguma coisa muito grande pra sair daí, tipo, vira um pássaro. E aí tem toda essa cena que vai se prolongando aí durante alguns capítulos, né, que é o Will indo atrás da Tessa, né, durante todo esse tempo.
Ele vai de cavalo cruzando países pra chegar até a Tessa, né? Desesperadamente cavalgando dia e noite, dia e noite, dia e noite pra tentar chegar até ela. Aí tem algumas coisas que são legais que são mencionadas aí nesse caminho todo também, que ele fala das mãos dele, que isso é uma característica dos Hirondales, ter essa mão fina e com dedos longos que são bons para tocar piano. E quem toca piano, senhoras e senhores? Quem toca piano? Jace, é isso mesmo. Outro destaque que eu quero fazer é quando a Cecily conversa com a Charlotte depois que o Will tá indo pra Gales, né, pra Cadair Idris, né, pra trás da Tessa. Magnus tá lá, eles encontram Magnus dormindo na biblioteca, porque o Will demorou muito pra se despedir do Jem. E é muito legal também que ele acaba chamando o Gabriel de Gideon. E aí o Gabriel vira e fala, eu sou o Gabriel. Aí ele vira e fala, tipo assim, ah, vocês Lightwood parecem todos iguais pra mim. Será mesmo, Magnus? E enquanto isso, enquanto eles sabem que o Will foi atrás da Tessa, a Charlotte bota todo mundo pra trabalhar, dizendo que então a prioridade deles, já que eles não podem ir até o Will agora, que ele já foi, é tentar ajudar o Jem. Então cada um vai fazer uma coisa diferente pra poder tentar ajudar o Magnus, que prometeu, né, ajudar o Jem de alguma maneira. Eles vão fazer alguma coisa pra tentar ajudar ele e fazer com que ele sobreviva. Então a Cecily vai com o Gabriel à procura dos ingredientes que o Magnus precisa pra fazer o feitiço lá, e os outros, o Gideon e os outros vão tentar encontrar informações na biblioteca pra poder ajudar o Magnus também. Eu tinha falado Senhora Dark antes, né, mas não é a Dark, é a Black. Né, mas assim, né, tudo bem. Então a Tessa tá na carruagem com a Senhora Black, que antes eu acabei errando e falando Senhora Dark. E aí aparece o questionamento novamente, porque assim, se a mãe dela era realmente uma caçadora de sombras, quem era o pai? Aí fica toda essa questão realmente de como a Tessa é o que ela é, o que aconteceu com a Tessa. Essa é uma questão que anda se prolongando, né? E aí a Tessa vai, finalmente resolve fazer alguma coisa e ela se joga da carruagem, né? Que nem uma louca, se joga de um penhasco lá de cima. E aí o anjo mecânico dela ganha vida novamente, fica gigantesco e acaba salvando ela, planando com ela através do penhasco pra ela não morrer. Esse anjo vive salvando ela, né? O Will continua indo atrás da Tessa nessa viagem longa de cavalo. E aí tem aquela cena também da Cecily e o Gabriel indo pra um lugar pra tentar encontrar os ingredientes pro Magnus. Aquela cena é interessante, né? Tem algumas coisas interessantes quando eles chegam no lugar pra comprar os ingredientes e tem um integrante da corte Ancile ali pra atender eles, pra pegar o que eles precisam. E aí é legal ver que o Gabriel, quando ele chega lá, e a Cecily, eles percebem que tem, tipo, alguns mapas na parede. E ela acaba descrevendo alguns desses mapas, que tem um mar de prata em um deles, porque parece o mundo deles, mas não exatamente, porque tem lugares que elas não conhecem. Entendeu? Tem um mar de prata, a montanha dos espinhos e onde o céu é roxo. Então eu quero destacar isso aqui, porque eu não sei se vocês pegaram essas referências assim dentro do livro. E eu não tô dizendo que tem ou não tem mais pra frente, não. É só que é uma coisa importante da gente ver aí, porque a Cassandra não dá ponto sem nó. Então se ela parou um tempinho ali pra descrever um mapa, um mar de prata com uma montanha de espinhos com céu roxo, se ela se deu o trabalho de fazer isso, provavelmente isso deve aparecer em algum momento, sabe? Ou então deve ser uma referência importante em algum momento, porque ela não dá ponto sem nó. Tem toda a cena também do Gideon depois com a Sophie, que ele pergunta pra ela se ela não quer ser uma caçadora de sombras, se ela não quer ascender, se ela nunca pensou nisso. E eu achei muito legal, eu acho uma ideia incrível, e eu quero muito que a Sophie seja uma caçadora de sombras. Eu amo o Magnus com o Henry, eu amo demais a forma como o Magnus enxerga o Henry e fala pra ele o quanto ele é incrível, o quanto ele é genial, e mostra pra ele, valoriza ele de uma maneira que os caçadores de sombra não valorizam. E ele acaba vendo o projeto e até a tentativa dessa criação de portal que o Henry tá fazendo. Então, ele acaba tentando ajudar o Henry nisso. E juntos eles criam os portais, o Magnus e o Henry. Olha que legal essa informação. Tem aí também uma conversa depois interessante do Jem com a Sophie, né, enquanto ele tá lá no leito e tal. E aí a Sophie conversa com ele porque ele percebe que
a Tessa também tem sentimentos pelo Will, apesar de ter ficado com ele. Então é uma conversa um pouco difícil, mas a Sophie tenta apaziguar ele em relação a isso. E aí a Charlotte aparece depois também pra conversar com ele. É muito legal ver a forma como ele apoia a Charlotte, dizendo que ela merecia ser consuleza, porque ela seria uma excelente líder, e o Jem sempre distribuindo bondade pra todo mundo, sabe? E aí ele vira pra Charlotte e diz que liberou o Will pra pesquisar uma cura, mas que ele simplesmente não quer mais. Ele acha que tá na hora, que ele não precisa, não tem mais o que continuar, não tem mais o que fazer, que ele só tá causando dor pra todo mundo e pra si mesmo. E aí ele pede pra parar. Ele pede que todo mundo pare de tentar encontrar uma cura pra ele, mais uma vez, e pra deixar ele morrer em paz. E, gente, chega uma parte no livro que eu só chorava, assim, sabe? A cada frase, a cada diálogo, eu chorava, eu chorava e eu chorava. E essa parte foi só choro, né? Que volta Cecília e Gabriel com os ingredientes e eles não podem mais serem usados porque o Jem não quer, o Jem vai morrer. Aí os Irmãos do Silêncio chegam pra pegar o corpo. E aí é a tristeza generalizada, porque significa que o Jem tá morrendo mesmo. Porque os Irmãos do Silêncio só aparecem em momentos onde a pessoa tá muito doente, onde tem um nascimento ou uma morte. E aí tem uma cena romântica ali, no meio disso tudo, dessa dor toda do Gabriel com a Cecília, ele abrindo o coração pra ela. E ela dizendo que tem fé nele, que acredita que ele vai ser capaz de tomar as decisões corretas. E é uma cena super fofa, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me envolver ali, porque eu estava muito chateada e preocupada com o Jem. Então eu não queria saber de ninguém, eu só queria que o Jem ficasse bem. O Will ainda tá fazendo seu caminho pra Gareth pra tentar encontrar a Tessa, e ele acaba encontrando no caminho o colar que ele sabe que o Jem deu pra Tessa, então ele sabe que ela realmente tá indo pra lá, que não é mais uma suposição dele e da Cecília, e que a Tessa realmente está em perigo porque ele encontrou o colar dela no meio do caminho. Isso foi porque o colar dela caiu enquanto o anjo mecânico voava pra salvar ela, né, levava ela até a margem. Nisso ele vai pra uma estalagem, né, e tem toda aquela cena que o Woolsey tá lá na estalagem junto com um monte de lobisomem, e aí os lobisomens vão pra atacar o Will, e o Will vai e escreve uma carta pra Charlotte falando pra ela, olha, encontrei colar, essa é a prova que precisava. Então a Tessa realmente tá indo pra Gales, já que ela não é mais só uma suposição, eu encontrei uma prova. E aí, no meio disso, do nada, no meio da janta, ele sente uma dor muito forte no peito e sente que a corda que liga ele e o Jem pelo laço para a batalha se arrebentou. E ele começa a sentir muita dor e ele sai de dentro da estalagem e ele olha pra Rona para a batalha dele, que começa a sangrar. E aí é o momento que ele sabe que o Jem morreu. E aí, vocês não têm noção do quão destruída fiquei. O mundo dele desaba junto com o meu. Nisso a gente corta pra Tessa, que acorda toda machucada, né, na margem do rio. Ela meio que ouviu o Will gritando, mas ela não tava totalmente acordada. E aí ela levanta, vai pra uma casa, né, sai caminhando, né, acaba se escondendo numa casa que ela encontra no meio do caminho. E acaba dormindo lá, exausta e machucada e ferida. Nisso, os lobisomens que estavam com o Woolsey na estalagem resolvem atacar o Will no momento em que ele está sofrendo pela morte do Jem. Então é óbvio que ali junta um monte de coisa, ele quase mata todo mundo ali, aí o Woolsey interrompe. E essa cena toda, eu tava com o coração partido, destruído, porque ele teve a confirmação de que o Jem morreu e ele não tava lá junto com ele. E a Tessa desaparecida, sabe? Então, imagina a sensação de desespero do personagem. Eu tava muito, muito envolvida, muito chocada. Aí o Woolsey fala pra ele que ele fundou a Praetor Lupus, né? Pra poder honrar a imagem a lembrança do irmão dele. Que vocês lembram que a gente ficou sabendo que o irmão dele teve um relacionamento com a Camila e foi assassinado pelos vampiros. Porque lobisomens e vampiros não podiam, antigamente, né, ter relação. E aí ele fez isso tudo pra honrar a lembrança do irmão e todas as coisas que o irmão acreditava. E aí ele diz pro Will, ao invés dele ficar se destruindo todo mundo à sua volta, o ideal seria ele finalmente fazer alguma coisa pra honrar a lembrança do Jem e o que o Jem acreditava que ele era, sabe? E aí foi um bom conselho, apesar do Woolsey ser outro idiota. Aí rola aquela cena em que ela acaba se transformando lá na casa, Tessa no caso, que ela acabou dormindo lá, acorda com alguém fazendo um barulho lá embaixo, ela se transforma numa senhora, só que a senhora Black acaba reconhecendo ela por causa do anjo mecânico e no final das contas toda essa coisa dela tentando fugir, na verdade não adianta de nada porque ela acaba sendo capturada e levada pro Mortimer novamente.
E durante todo esse momento dela ali sendo sequestrada de novo, levada pro Mortimer, eu já tava tipo, Tessa, o dia morreu, Tessa! E ela não me ouvia. E no dia seguinte, o Will acorda, né, destruído por causa de todas as coisas que tinham acontecido na noite passada. E ele enterra uma adaga se despedindo do Jem. E eu tava só o pó, gente, o pó. O pequeno funeralzinho ritual que ele fez pro Jem ali, meu coração tava sangrando. E aquela cena babadeira do Aloysius Starkweather, quando ele vai conversar com a Charlotte e ele conta, a gente descobre então finalmente um pouco sobre o passado da Tessa, porque a gente já tinha percebido que ele reconheceu a Tessa de alguma maneira, sabe? Que ele olhou pra ela e sentiu alguma coisa, a gente viu isso desde a primeira vez que eles se viram, né? E aí ele conta que, na verdade, ele acabou descobrindo que a menina que morreu, ele sempre desconfiou que a dela, aquela menina que a gente acompanha no começo do livro, não era a sobrinha dele de verdade, a neta dele de verdade. E ele acaba descobrindo que é verdade, que por causa de toda essa matança que ele fazia com o submundo, matava as pessoas, pegava todos os pertences e tudo mais, o submundo acabou se juntando contra ele. Eles trocaram a neta dele no berço, quando ela era criança. Deixaram uma criança humana doente no lugar da caçadora de sombra que foi levada para viver como uma mundana. E por isso que quando recebeu a primeira marca, ela acabou morrendo, porque humanos não podem ser marcados com runas. E a verdadeira neta dele, caçadora de sombra, foi levada para viver como uma mundana, sem nunca ter recebido marca nenhuma, sem nunca saber do universo das sombras. E ela é a mãe da Tessa, a verdadeira mãe da Tessa, a Adele Starkweather. Então a Tessa é uma Starkweather também, na verdade. E toda essa questão de um bebê de Nephilim com um demônio nascer morto, né, nascer morto, não aconteceu nesse caso. A suposição é porque a Adele, né, nunca foi marcada. Ela nem sabia da herança dela, dos anjos, não sabia do mundo das sombras, não sabia de nada. Então é como se ela não tivesse meio que ativado o poder angelical do sangue dela, algo assim. E aí por isso que ela conseguiu ter um filho de um demônio. Então a Tessa aí realmente confirmada como meio caçadora de sombras. E ele contou isso pra Charlotte pra tentar fazer com que a Charlotte conversasse com o conselho pra eles mandarem ajuda pra Tessa. Porque ele sabe que se sair da boca dele ninguém vai dar credibilidade nenhuma. Só que ele também não sabe que as pessoas estão... As pessoas não, né? O cônsul tá fazendo o possível pra descredibilizar a Charlotte. E não importa o que ela falar, ele não vai querer ouvir. E aí a gente vai pra cena da Tessa com o Mortimer e eles estão conversando lá sobre a montanha. E eu não tô falando da Sarah J. Maas aí, no caso. Mas eles estão lá embaixo daquela montanha de Cadair Idris. E ele começa a conversar com ela e tentar se justificar em relação ao passado dela, ao plano dele, a tudo que ele fez, e que na verdade ele queria a Tessa esse tempo todo pra poder fazer com que a Tessa se transformasse no pai dele, pra ele conseguir se despedir do pai dele. E ele disse que se a Tessa fizesse isso ele ia libertar ela, e que conseguiria mandar as coisas, na verdade, que se a Tessa fizesse isso, ele ia mandar a droga pra salvar o Jem. E eu já tava assim, o Jem já morreu! Não adianta! Não se transforma! Mas ela não me escutava. E ele acaba contando tudo pra ela, que o Starkweather contou pra Charlotte, conta pra Tessa também, que foi ele que trocou o bebê, então que ela é metade caçadora de sombra, que ela é da família Starkweather. E ele fica tentando convencer ela que ele fez isso tudo porque a Clave não tem piedade, porque mataram os feiticeiros só porque eles são do submundo, e que fizeram coisas horrorosas, botaram a cabeça da mãe, a pele de não sei quem. Isso realmente acontece, então não tem como defender a Clave nesse sentido. Mas a Tessa não caiu totalmente na dele, porque ele pegou todas as drogas pra poder manipular ela por causa do Jem e por causa de todo esse ódio que ele tem, assim, e de todas as coisas horríveis que ele está fazendo pra justificar uma coisa horrível que aconteceu com ele no passado. Mas aí, pelo Jem e pela droga, né, que o Jem precisa, ela acaba topando se transformar no feiticeiro, né, no pai dele. E aí, só que quando ela se transforma, ele não quer se despedir, o Mortimer não quer se despedir dele. Ele quer os planos pra conseguir finalizar o autômato perfeito, pro autômato, né, a máquina, poder ser o corpo de demônios. Ele quer fazer com que demônios possuam essas máquinas, né, e dessa maneira eles vão conseguir andar livremente na Terra e não vão ser mortos pelas espadas Serafim, não vão ser mortos com tanta facilidade, porque eles vão estar em corpos de máquinas. Olha que loucura, e seria um exército demoníaco de forma autômata.
surreal. E a Tessa fica desesperada tentando fazer com que a transformação acabe, mas parece que o feiticeiro, a alma do feiticeiro, né, que ela acabou se transformando, tomou conta e não consegue fazer, não deixa ela se transformar de volta em Tessa. E aí ele consegue o plano final pra construir o autômato pra ser o corpo dos demônios na Terra. E se a Tessa pudesse pensar que nem a gente, ela pensaria fudeu. Só que como ela era americana, provavelmente ela pensou algo do tipo oh no, we're going the fuck down now. Rola também aquele papo do Gabriel com a Charlotte, e aí a Charlotte conversa com ele e se diz preocupada por causa de todas as coisas que ele passou pela perda do pai. Ela não conseguiu dar muita atenção pra ele, ela tá muito chateada com o que aconteceu com o Jem, né, mas mesmo assim se preocupa. E aí o Gabriel fica pior ainda por todas as coisas que ele e o irmão estavam fazendo, tipo, ele mais, né, tava fazendo, pensando em espionar ela pro cônsul e tudo mais, e ela ali o tempo todo só tentando ajudar ele. E aí ele acaba contando pra ela que o cônsul pediu pra espionar, de todas as coisas que eles fizeram e tudo mais. E aí rola toda aquela discussão, né, de que mesmo assim eles vão passar por cima de tudo e de todos, e a Charlotte vai peitar todo mundo, vai mandar uma mensagem pra Clave, não só pro enclave, que é ali da Inglaterra, mas pra toda a Clave de todos os países, pedindo ajuda pra eles, porque o Mortimer bota em perigo todo mundo. E ela vai contar que o cônsul não tá interessado em ajudar ela, vai passar por cima de todo mundo, menos correndo o risco de ser destituída do cargo dela de diretora do instituto. E aquela loucura de, tipo, do nada o Gideon virar e falar sobre casamento com a Sophie. Pedir ela em casamento assim, do nada, assumir que eles vão se casar. Uma loucura, no meio dessa confusão toda, o Gideon vai e solta um negócio de casamento. É bem fofinha a cena, a parada do Gabriel com a Cecily também ouvindo atrás da porta e tudo mais. Deu uma leveza no meio de tanta coisa pesada e difícil que tá acontecendo no final do livro, né? Também achei legal a carta que a Cecily escreveu pros pais, falando de como é a vida dela lá, como ela agora não consegue se ver de uma maneira diferente, sem ser caçadora de sombras, de retornar pro que era antes, e conta um pouco do Will também. Eu achei bem legal a carta que ela escreveu pra eles. Imagina esses pais. Gente, eles só se ferraram, perderam todos os filhos, sabe? Mesmo tendo fugido da Clave, porque a Clave não aprovava o amor deles. E aí você vê seus filhos se voltando pra Clave, sei lá, deve ser bem difícil pra eles como pais, sabe? E aquela cena também horrorosa depois que tem do Mortimer lançando pra vila ali perto os demônios dentro do corpo dos autômatos. Surreal, a carnificina que é ali. Inclusive o Will tava nesse vilarejo, né, e começa a ver um pouco da carnificina. Ele leva a Tessa pra ver o Mortimer lá no alto da montanha pra ver a carnificina lá embaixo. A Tessa fica desesperada porque ela sabe que de certa maneira foi ela que ajudou, né, quando ela se transformou no feiticeiro, né, no pai dele. Aí o Mortimer acaba contando pra ela que esse anjo mecânico, na verdade, foi construído pelo pai dele pra salvar a mãe dele. Só que ele não conseguiu terminar o feitiço, né, o negócio, pra poder atrelar o sangue da mãe com o anjo mecânico. E o Mortimer fez isso com a Tessa, pra proteger a Tessa, porque a Tessa era o maior investimento dele, né, com esses poderes dela de ser metade demônio, metade caçadora de sombra. Então, o anjo mecânico que fica sempre salvando a vida dela, foi feito pelo pai do Mortimer pra salvar a vida, sabe? E, na verdade, dentro do anjo mecânico tem a alma de um anjo de verdade ali dentro. E aí, quando a Tessa volta pra casa, tipo, super mal, sabendo que ela não vai conseguir morrer porque o anjo vai salvar a vida dela, ela vai e dorme, né? Ela tenta destruir o anjo, não consegue. E aí ela dorme e sonha com um anjo. E, gente, se tem uma pessoa, um ser desse livro que se ferrou absurdamente em todas as séries desde que começou esse livro, é o Ithuriel. Cara, eu acho que os anjos são os seres mais perturbados desses livros. O Raziel, que é chamado de 5 minutos pelo WhatsApp, sabe? Convocado e invocado o tempo todo, porque é muito fácil invocar um anjo, né? Eu nunca vi várias vezes invocado durante a série. E o Ithuriel, que só sofre. Ele sofre todas as fucking séries de todos os fucking livros. Tá aí ele, preso dentro do anjo mecânico feito pra salvar a Tessa. Sabe? Surreal. O Ithuriel só se ferra. Depois ele é lá capturado pelo Valentim, fica acorrentado durante não sei quanto tempo e tem seu sangue extraído de novo pra poder colocar, porque é o mesmo sangue dele é o que tá nas veias do Jace da Clary. Então o Ithuriel só se ferrou. Nesse meio tempo o cônsul realmente recebe essa mensagem que a Charlotte mandou pra todo mundo e destitui ela do
do cargo de diretora. E aí a gente tem o Will finalmente chegando lá também na caverna e encontra a Tessa. E aí eu acho que é a única cena do livro que eu realmente não curto, porque eu não gostei da forma como aconteceu, foi essa. Porque eles se reencontram, aí o Jace vai e conta que o Jem acabou de morrer. E aí eles estão presos no quarto porque tinha uma barreira que o Will não percebeu quando ele entrou, que ele não ia conseguir sair de novo, então eles sabem que eles estão ali, que provavelmente eles podem morrer, e todo mundo destruído, desolado, porque o Jem morreu de fato. A Tessa fica super mal, mas ao mesmo tempo que ela fica super mal, ela vai e dorme com o Will. E eu fiquei assim, o corpo nem esfriou, sabe? Assim, não tem nem 2 minutos que você soube que o seu noivo morreu e você tá transando com o parabatai dele, entendeu? Assim, não fez sentido pra mim, sabe? Eu sei que os dois estavam super mal, eu sei que eles têm sentimentos um pelo outro, mas tipo assim, respeita pelo menos a alma do seu noivo, que você disse que amava, que você ia se casar e passar o resto da vida com ele, entendeu? Então eu não gostei muito dessa cena, eu não gostei da forma como aconteceu, eu achei que a Tessa, assim, cagou no pau, entendeu? É basicamente isso. E a única coisa que eu queria mencionar, que eu acho que vale ser mencionada dessa cena, é depois que eles dormem, ela tá com o colar do anjo, né? E ele fica pressionado no ombro do Will, e aí acaba deixando uma marca branca, que é a marca do anjo, Ithuriel, que é a mesma marca que quem tem? Jace e Clary, a marca branca, sabe? Se vocês lembram. Então é uma coisa que essa marca do anjo, essa proteção do anjo vem passando por todos os Herondale por causa do Ithuriel que estava preso no colar. E foi meio que um presente que ele deu pra Tessa, por ela ter ali conversado com ele, trocado uma ideia e tudo mais. E pelo que ela vai fazer por ele mais pra frente. E aí do outro lado do portal, e aí do outro lado do mundo, né? E aí, de volta pro instituto, a gente tem a galera se reunindo pra ir atrás do Will e da Tessa, né, contra o Mortimer. A Charlotte enviou a mensagem pra todo mundo, mas ninguém apareceu. Apenas quem apareceu pra ajudar? Os Irmãos do Silêncio. Eles apareceram pra ajudar. E aí chegam os irmãos Enoch, o irmão, como é que é o nome do outro? Mika, e o irmão Zachariah! Eu acho que agora vocês entendem. Quando vocês terminarem de ler esse livro, vocês entendem por que eu fico surtando desde os Instrumentos Mortais toda vez que o irmão Zachariah aparece, né? Irmão Zachariah! E os outros Caçadores de Sombras não apareceram porque o cônsul organizou uma reunião obrigatória pra absolutamente todo mundo, né? Então ninguém teve opção de ir, porque aparentemente ele mentiu dizendo que iam estar todos lá pra discutir toda essa situação da Charlotte, e na verdade não, ele só fez isso pra impedir que todo mundo fosse ajudar a Charlotte. Essa reunião, né, o Aloysius vai lá, o Starkweather fala em nome da Charlotte, tem um monte de gente que tava do lado da Charlotte, queria saber a opinião dela, o que tava acontecendo, ninguém tava comprando mais o que tava acontecendo com o cônsul, só que eles são atacados pelos autômatos, e aí é uma loucura só. Tipo, ninguém foi, e aí eles agora vão ser massacrados pelos autômatos do Mortimer. O Aloysius acaba morrendo ali, né, no meio do ataque. E assim, eu fiquei com um pouco de pena? Fiquei, pelo fato dele não conseguir conversar com a Tessa. Mas assim, ele era uma pessoa péssima, né? Ele foi uma pessoa péssima, as coisas que ele fez e tudo mais, enfim. E aí, mais uma vez, o Magnus aparece e pega os dois peladinhos dormindo. Da outra vez ele pegou os dois se pegando na festa, né? A Tessa e o Will agora pegam os dois ali dormindo. E diz que os outros já foram lá, né? Estão lá porque eles usaram um portal do Henry com o Magnus pra ir até eles. Aí é aquela confusão toda, né? Que começa o ataque lá, a guerra finalmente com o Mortimer, os autômatos estão lá em peso, todos com a essência dos demônios dentro, e aí começa uma briga enorme, o Henry se machuca, fica com o coração na mão, o Magnus mais uma vez salvando todo mundo, aí aquele demônio vai pegar a Tessa, o Magnus salvando todo mundo, e aí no meio da luta, no meio da confusão, o que acontece? A gente descobre que o irmão Zachariah é o Jem! Então, aparentemente, o Jem virou irmão do silêncio pra conseguir escapar da morte, porque ele não queria fazer qualquer coisa pra viver, mas ele acabou fazendo pela Tessa, e aí ele virou irmão do silêncio.
Que loucura, gente! Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei, oh my god! Porque na verdade eu tomei spoiler, né, do final de... Eu li o último livro dos Instrumentos Mortais antes de ler As Peças Infernais. Então, quando eu vou chegando nessa parte do livro, eu meio que me toquei. Eu lembrei quem era quem. E aí eu já sabia o final do livro, eu fiquei tão triste porque teria sido muito mais incrível se eu não soubesse. Enfim. O Jem tá ali, como o irmão Zachariah, lutando. E o Will fica chocado, a Tessa fica chocada, todo mundo fica chocado, né? Mas enfim, a Tessa acaba sendo sequestrada, sendo arrastada até o altar lá pro Mortimer, que aparece no meio da luta toda. E aí ele tá ali com a ponta da faca no pescoço dela, dizendo que vai manter todo mundo refém ali pra sempre. Ela vai ter que se casar com ele e fazer tudo o que ele quiser. Vai ser uma arma contra a Clave, porque senão ela vai matar todo mundo e tal. E aí, finalmente, ela lembrou dos poderes que ela tem e se transformou no fucking Ithuriel. Ela se transformou num anjo. Eu achei essa cena tão sensacional. Tão sensacional. E aí, com isso, usando a parte da alma do anjo que tá ali, ela acaba libertando o Ithuriel também. E quando ela vira aquele anjo gigantesco, majestoso, ela mata o Mortimer. E aí, com a morte do Mortimer, todos os autômatos param de funcionar porque eles estavam ligados à vida dele. O feitiço estava ligado à vida do Mortimer, que era uma maneira de fazer com que eles não se voltassem contra o próprio Mortimer, né? São demônios, afinal. Só que depois que ela mata ele e ela tenta voltar pra si mesma, pra desfazer a transformação, ela começa a pegar fogo, como fogo celestial. E aí ela começa a pegar fogo e ela teria morrido se não fosse a proteção, né, do próprio Ithuriel e pelo fato dela ser metade anjo também, né. E toda essa cena final eu achei super válida, porque eu acho que foi um desfecho muito bacana pra uma coisa que a gente tava lendo já há 2 livros e eu achei que ela amarrou ali tudo muito bem. Às vezes a batalha final é uma batalha meio insossa, assim, ou então passa muito rápido, sabe? E nesse caso não foi, porque a gente teve muita coisa envolvendo aí, a gente teve a volta do Zachariah, a gente teve o Henry, que é um personagem que a gente gosta muito, se machucando, então a gente ficou temendo ali por ele, e tiveram tantas revelações e tantas coisas acontecendo que eu acho que foi uma luta válida, assim, sabe? E ainda mais a ironia da coisa, né, do próprio investimento do Mortimer, de tudo que ele criou, se voltou contra o criador, sabe? Porque é como se ele tivesse feito tudo pra Tessa ser daquele jeito. E aí ela foi a arma que acabou acabando com a vida dele, né? Então é tudo muito irônico. Eu achei bem legal a forma como foi feita. E aí a gente tem as partes finais do livro, né? Que a gente vai fechando, finalizando as coisas. Tem a Tessa, ela acaba ficando naquela coisa, naquele vai e vem, pra tentando se livrar do fogo celestial, da transformação dela, que ela teria morrido. Aí tem aquela dificuldade de todo mundo de ver o Jem como o irmão Zachariah, já que agora ele é o Jem, já que agora ele não é mais o Jem. Entendeu? Só que as coisas são diferentes agora que ele entrou pra Irmandade. O Will tem muita dificuldade de perceber isso, sabe? A Cecília e o Gabriel realmente ficam juntos, então a gente já sabe como o colar vai parar na Isabela, porque agora ele faz parte da família dos Lightwood. A Charlotte é convidada a ser consuleza. A Tessa ficou nesse tempo aí, o tempo todo meio que em coma, ela não conseguia acordar de jeito nenhum. E aí o Will teve a ideia de mandar chamar o Jem de volta, né, porque ele tinha ido pra Cidade do Silêncio, porque quando a pessoa vira Irmão do Silêncio, tem que ficar anos na Cidade do Silêncio sem poder sair. Então aquela foi uma situação especial, que eles deixaram o Jem sair pra poder lutar e tal, mas isso não poderia acontecer. E aí agora a Charlotte, como consuleza, conseguiu uma autorização novamente pro Jem poder vir e tentar fazer com que a Tessa acordasse, que é como se ela estivesse presa dentro de si, presa ao noivado deles, e ela não conseguia seguir em frente. E aí quando o Jem chega, a Tessa realmente acorda, e eu fiquei assim com o coração na mão, com a despedida deles, com o diálogo deles, e mais uma vez eu fiquei com um pouquinho de raiva pelo fato dela ter ficado com o Will, assim que ela soube que o Jem tinha morrido, sabe? Mas o Jem levou, tipo assim, falou, eu não quero saber. E contou pra ela que tentou evitar ela o tempo todo também, porque ela não queria olhar pra ela e lembrar de todas as coisas que ele não poderia ter, a vida que ele não teria mais, era muito difícil pra ele e tudo mais. Ai, meu coração. E aí eles combinam de se ver uma vez por ano numa ponte, na ponte que eles tiveram um date no primeiro livro. E aí essa é a única coisa que eles combinaram, porque afinal das contas agora o Jem também é imortal, igual a Tessa é.
Então, todo mundo vai morrer, menos eles, né? Inclusive, no outro vídeo eu falei, nessa cena da ponte, eu falei, lembrem dessa ponte, porque essa ponte vai ser importante. Muitas coisas aconteceram na ponte, né? Eles foram atacados na ponte. E agora eles combinaram de se ver uma vez por ano pra sempre nessa ponte. Mesmo o Jem sendo um irmão do silêncio agora. E depois que o Jem fala com a Tessa, se despede dela, ele vai até o Will pra se despedir, porque agora ele tem que de fato virar um irmão do silêncio. Então ele tá se despedindo das coisas que prendiam ele e a vida humana, né? E ele vai se despedir do Will. E aí quando ele entra, olha a ironia, o Will tá de costas, ele vira e fala, Jem, é você, James? Da mesma maneira que ele falava, William, é você, Will? Toda vez quando ele entrava. Dor da gente sabendo que essa vai ser a despedida oficial, sabe? Que eles não vão ter mais esse tipo de conversa tão honesta mais pra frente. Não vai poder mais, ele vai ser só um irmão do silêncio. E aí, aos poucos, eles acabam meio que se desapegando da vida também. E aí eu tava, ai meu Deus... Onde eles se conheceram, eles vão se despedir, sabe? E aí ele dá pro Will a caixinha onde ele guardava o Yen-Fen dele, que era a caixinha que a mãe dele deu pra ele. Que é a caixinha da deusa que conforta os corações sofredores e tudo mais. E o Will dizendo que não sabe como é que vai ser um caçador de sombras sem ele, porque o Jem era a melhor parte, todas as melhores partes do Will era o Jem, e ele não sabia quem ele era sem o Jem. E eu tava sofrendo muito com esse diálogo. Gente, vocês não têm noção do tamanho do meu sofrimento. E o Jem meio que liberou os dois pra ficarem juntos, falou, não, agora vocês ficam juntos e tal, né? E o que queria fazer também, né? E aí a Tessa e o Jem, né, aos poucos, e aí a Tessa e o Will aos poucos realmente vão se reaproximando pra ficarem juntos e tudo mais, já que eles tiveram a bênção do Jem. E tem aquela cena da ascensão da Sophie que foi muito bonita, eu gostei muito, eu gosto muito da Sophie. E aí rola a famosa festa de Natal também do Instituto de Londres, e tem duas coisas que eu queria destacar dessa festa. Um é a festa em si, que é uma festa muito famosa, que é a festa de Natal deles. É a mais famosa entre os caçadores de sombra, que geralmente não fazem... Eles não têm o costume de comemorar o Natal, essas datas comemorativas assim. Mas a festa de Londres é bem famosa por isso. E segundo é a cena do tio do Jem, que vai até eles, até o Will e a Tessa. Isso são anos depois, né? Essa festa acontece anos depois do Jem ter virado o irmão do silêncio. E aí a cena do tio do Jem indo até eles e conversando com o Will e com a Tessa. E aí ele entrega uma espada pro Will e diz, olha, essa espada pertencia à família, à nossa família, aos Carstairs. Ela era pra ser passada pro Jem, mas com toda essa situação os irmãos do silêncio não podem ter espadas e tudo mais. E ele quer dar pro Will, e o Will fica fulo da vida e recusa. E você não tem herdeiros, você não tem filhos, você não pensa em ter filhos, então continua passando pela sua família e tudo mais. E aí ele sai de perto e a Tessa até conforta o tio dele, explica o que aconteceu. Mas o que eu quero destacar ali é a espada em si. Cortana, essa espada, ela é uma espada lendária, importantíssima. Então guardem ela. Provavelmente vocês já estão sabendo mais ou menos qual é da Cortana, porque agora a gente já tá lendo Cidade do Fogo Celestial. Na verdade já era pra eu ter terminado, esse vídeo tá atrasado. Então vocês já viram um pouco mais de Cortana no próximo livro. Mas se vocês ainda não viram, né, no caso, as outras pessoas que não estão lendo com a gente no projeto, guardem a Cortana, que ela é uma espada importante, vai aparecer mais pra frente. Tem a cena que o Will sai da festa e aí ele encontra quem? Do lado de fora. Um outro ponto muito importante, Senhorita Jessamine morreu, não morreu? Sim, mas ela virou um fantasma porque ela está apegada aos assuntos da Terra. Então ela se sente em dívida, na verdade, com os caçadores de sombras, porque ela sempre foi pra ser, né, uma caçadora de sombra, e ela nunca aceitou isso, essa condição, ela queria ser mundana. E os caçadores de sombra, na verdade, sempre fizeram tudo por ela ali no instituto. Eles eram a família dela e ela não valorizou isso. Então ela queria retribuir de alguma forma. Então ela disse que ficou pra trás pra proteger o Instituto de Londres da maneira como ela pudesse, e ela acabou ficando como um fantasma, uma força que vai proteger o Instituto. Aí ela acaba tendo uma conversa com o Will ali naquele momento, porque ao mesmo tempo ele não tá conseguindo dar um passo além com a Tessa, porque ele se sente muito culpado por tudo, porque ele acha que a Tessa nunca vai amar ele da maneira como ela amou o Jem. E aí a Jessamine fala, não, ela não vai te amar como ela amou o Jem, ela vai te amar como ela te ama, vocês são pessoas diferentes. E eu falei, ó, é isso aí, Jessamine, exatamente, é sobre isso. Só que ela não quer por enquanto que ninguém saiba que ela tá ali ainda, então ela fica meio que invisível. Aí o Magnus também aparece pra se despedir
do Will, e ele diz que vai pra Nova York e não aguenta mais ficar em Londres, até porque ele tava lá por causa da Camille, e a gente já sabe que não deu mais certo eles dois, e ele vai levar o Church com ele pra Nova York. Então agora a gente já sabe por que o Church ficava no Instituto de Nova York, né, nos Instrumentos Mortais. Foi o Magnus que levou ele pra lá. Então depois de toda essa conversa com a Jessamine e tudo mais, ele acaba realmente pedindo a Tessa em casamento. E aí eles acabam voltando pra casa. O Will, a Cecile, levando a Tessa e o Gabriel pra conhecer os pais. E a cena é super bonitinha deles lá, vendo os pais do Will depois de tanto tempo. E apresentando a Tessa e abraçando todo mundo. É uma cena super fofa, de final de sessão da tarde mesmo, sabe? E aí vem o epílogo, o fucking epílogo destruidor de almas, de coração, de tudo. Gente, esse epílogo é o meu fim. Antes de eu falar do epílogo, eu quero dar um aviso aqui pra vocês. Esse epílogo, tem algumas pessoas que preferem não saber do epílogo antes de ler Cidade das Almas Perdidas. Então eu vou dar a opção aqui pra vocês. Se vocês estão lendo aos pouquinhos e ainda não leram Cidade das Almas Perdidas, vocês têm a opção de pular agora essa parte do vídeo final, não precisa assistir, porque esse epílogo pode ser uma espécie de spoiler pro final de Cidade das Almas Perdidas. Não é um super spoiler, sabe? Mas assim, é o final de um personagem que a gente acompanha e que talvez você não queira saber agora, você prefira ler Cidade do Fogo Celestial e depois voltar e ler esse epílogo. É uma opção. Eu particularmente não acho tão assim, mas se você preferir, você pode fazer isso, tá? É opção sua, então fica aí o aviso. Agora, se você já leu a Cidade do Fogo Celestial, ou não se importa com isso, fica aí, vamos começar rapidinho do epílogo. E a gente tem aí então a cena da Tessa indo pra ponte pra encontrar o Jem, que uma coisa que ela faz sempre, todos os anos. Só que já se passaram muitos anos dessa vez. O epílogo dá um salto no tempo. Então, quando ela tá indo pra ponte, tá esperando o Jem chegar lá, como o irmão Zachariah, né? Ela já tá com roupas modernas, tem carro e tudo mais, porque ela está no tempo atual, entendeu? E todo mundo já morreu. Todo mundo já morreu. E ela vai relembrando da vida que ela teve com todo mundo. Dos filhos, dos netos, das festas, da morte de cada um deles. E o que acabou comigo, a morte do Will, foi o fim. Ela lembrando de todos os momentos lindos que eles tiveram. E do momento final, quando todo mundo se reuniu em volta da cama dele pra contar histórias. E ele velhinho e ela igual, com a aparência de 17 anos. E ele um senhor, sabe? E aí todo mundo lá se despedindo dos filhos, os netos. E aí quando o Jem chega finalmente, ele pega, como irmão do silêncio, ele pega o violino e toca uma música. E o Will depois morre ali de mãos dadas com o irmão Zachariah, com o Jem e com a Tessa. Eu não consigo, eu quero chorar de novo. Vocês não têm noção do quanto eu chorei. Esse epílogo acaba com a minha vida, só de lembrar, ele acaba com a minha vida. Então, assim, se você não chorou, você não tem coração, você leu errado. Enfim, é lindo demais. E aí, quando o Zachariah, né, o Jem, finalmente chega, ele não é mais o irmão Zachariah. Ele é o Jem. Depois de tantos e tantos anos, ele volta como Jem. E aí ele diz, ela fica chocada e ele diz que aconteceu alguma coisa envolvendo uma Fairchild, envolvendo um Herondale e tudo mais, e que por causa disso, ele agora voltou a ser, ele não é mais o irmão do silêncio, mesmo sendo impossível deixar de ser um irmão do silêncio. E é esse talvez o spoiler pra galera do Fogo Celestial, porque isso envolve o final do Fogo Celestial, né? Cidade do Fogo Celestial. Enfim, e aí depois de tanto tempo, depois de tantos séculos, depois disso tudo, finalmente eles vão ter uma chance de ficarem juntos. A Tessa e o Jem. E é por isso que esse é o triângulo amoroso mais bem escrito da história dos triângulos amorosos. Porque era muito difícil escolher entre um e o outro, apesar de que eu sempre fui Team Jem, mas pra maioria das pessoas é muito difícil. E ela acabou ficando com os dois, porque ela é imortal. Entendeu? E é lindo. É lindo, eu amei esse livro, absolutamente tudo na minha vida.
5 estrelas favorito a minha vida inteira, que ele tá todo marcadinho. Eu acabei com todos os meus post-its nesse livro, tá tudo marcado. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse livro tanto quanto eu. Fiquem aí de olho no canal, que em breve vai sair o vídeo de Cidade do Fogo Celestial, e pra gente continuar aí a nossa leitura. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu amo os comentários de vocês, vou adorar saber. E é isso, vamos continuar firmes e fortes, porque tem bastante coisa pra gente ler. E aí foi o fim de um ciclo, fechamos uma trilogia. Pra você que começou a ler comigo e achou que isso ia ser impossível finalmente ler tudo, você já está no caminho. Finalizamos as Peças Infernais, em breve já vamos finalizar os Instrumentos Mortais e vamos seguindo firme e forte. Beleza? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.